Nessa manhã, nós estamos na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor venha com poder e com glória falar aos nossos corações. Todos os atos do culto já estão falando conosco. Nós já podemos sentir a presença do Senhor nos instruindo e nos direcionando. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre uma palavra que não é uma palavra que não seja conhecida, falar sobre legado. Legado. Nos dicionários, ela nos traz o sentido de aquilo que é passado às gerações, que se seguem, ou ainda, do latim, uma forma mais clara, né, passado por herança para alguém, para uma pessoa, ou até mesmo, veja só, um testemunho. E falar sobre legado, muitas vezes nos traz uma ideia automática de construção de bens materiais, de coisas materiais. A nossa vida, ela é inspirada muitas vezes por pessoas que passam na nossa história. Quando nós passamos pelo período do colégio, tantos professores que marcaram as nossas vidas, não é mesmo? Talvez você se lembre daquele professor que marcou a sua vida num momento especial, que te fez entender algo que era muito difícil. Talvez alguém da sua família que pode ter passado por uma situação e deixou uma marca também na sua vida e na sua história. Então, falar sobre legado, que legado não é para nós hoje. Eu vou falar sobre legado espiritual. Ele não tem a ver com coisas materiais, porque coisas materiais passam. Com o tempo podem ser destruídos. Mas legado, ele está num contexto mais subjetivo, onde nós guardamos aquilo no coração de valores, de conceitos, de algo que nos marcou. Eu não estou falando aqui que coisas materiais são ruins. Herança, alguém que te deixou algo, não. Mas são coisas passageiras, são coisas desse mundo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a respeito do legado. E eu achei essa frase, eu achei bem interessante, que define legado. Legado não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. Isso faz toda a diferença. E o texto para nós meditarmos, que é porque a própria palavra de Deus também é um legado para nós, da parte do Senhor, para fortalecer a nossa vida espiritual. Então eu convido você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o verso de número 9 e o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 9 e 10. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E ela diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Mas agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Pai, muito obrigada pela Tua palavra.
A tua palavra é atual em todo tempo, em toda circunstância. E é o alimento espiritual que nós necessitamos todos os dias. E nós estamos aqui para isso, Senhor. Para ouvir tão somente a tua voz como nós cantamos, que a tua voz aquece o nosso coração. A tua voz é aquela que nos refaz, a tua voz é aquela que nos transforma. Santo Espírito do Senhor, grande ensinador, venha nessa manhã, ó Deus, abrir os olhos dos irmãos e das irmãs que estão aqui. E que eles possam sair daqui, ó Deus, nessa manhã, com mais entendimento da tua palavra. Ó Deus, mais abençoados e com a certeza dos teus planos e dos teus propósitos para a vida de cada um deles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O legado espiritual que nós vamos falar, que está baseado nesse texto e que nós precisamos resgatar nos dias de hoje como igreja, como povo de Deus, é o sacerdócio real. A palavra é muito clara que esse sacerdócio real é um sacerdócio designado a todos os crentes. A todos e todas aquelas que creem, aqueles que creem no Senhor Jesus, homens, mulheres, crianças, todos aqueles que estão em Jesus, que passaram das trevas para a maravilhosa luz e têm esse entendimento, todos são chamados e todos são constituídos como sacerdócio real. E esse texto, apesar de 2 versículos que nós lemos aqui, ele é de uma riqueza muito grande. E nós vamos falar e meditar nessa manhã sobre esses 2 versículos, porque ele nos fala sobre a nossa história, a nossa identidade, o nosso chamado e a nossa missão enquanto povo de Deus. Quem nós somos para Deus, quem Ele diz, através da sua palavra, que eu e você somos. Você automaticamente vai falar, bom, eu já sei o que eu sou em Deus. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou perdoado, eu sou nova criatura. Mas aqui Pedro nos traz palavras que são extremamente poderosas na nossa vida, porque é assim que Deus vê o seu povo. Então, em primeiro lugar, eu não vou me delongar muito nem no primeiro e no segundo ponto, porque o terceiro é o que vai exigir um pouquinho mais da nossa atenção. Mas o primeiro ponto aqui da nossa reflexão sobre legado espiritual, não tem como falar sobre legado espiritual sem não falar da nossa história. Quem nós éramos sem Deus e atualmente em Deus, quem nós somos nele. Veja, Pedro, ele faz um antes e depois, tá certo? Que ele coloca lá nos últimos versículos, ali no verso de número 10, no final, ele vai falar antes 2 vezes. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, vocês são povo de Deus. Antes, vocês não haviam alcançado misericórdia. Agora, vocês receberam misericórdia de Deus. Nós temos em Cristo, todos nós, eu, você, nós temos uma história quando nós encontramos o nosso Senhor. Antes, a versão do Eugene Peterson é uma versão muito clara desses versículos, traz palavras um pouco diferentes, e ele fala assim, que vocês, né, se referindo a nós passamos de nada para alguma coisa. Porque sem Deus, nós não somos nada. Mas em Deus nós somos constituídos povo do Senhor. Porque esse é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele se entregou por nós, o sumo sacerdote, tomou o nosso lugar, nos dando a vida eterna. E agora nós não precisamos mais de mediadores, como acontecia no Antigo Testamento.
Mas Cristo, sumo sacerdote, agora, ele é aquele que rasgou o véu. E através do seu sangue, então, nós não precisamos de ninguém para falar com Deus, para oferecer louvores em nosso nome, como era no Antigo Testamento, em que se ofereciam sacrifícios, porque Cristo se fez sacrifício, sumo sacerdote, se fez sacrifício por nós, então agora nós temos livre acesso para nos relacionarmos pessoalmente com Deus. E é por isso que nós cantamos uma canção que geralmente é entoada no final do ano, no Natal, que diz: descobri que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Nós temos um antes, e esse antes não pode ser esquecido. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos em alguns textos, em versículos como esse, Paulo, ao instruir os irmãos, as cartas pastorais, ele constantemente estava lembrando os irmãos de quem eles eram, mas do que eles estavam agora em Cristo Jesus, a nova identidade deles, mas sem se esquecer da história. Muitas vezes nós entramos num comodismo, e aí o comodismo espiritual, vamos dizer assim, porque nós esquecemos a nossa trajetória, nós esquecemos quem nós éramos sem Deus. E entramos numa religiosidade fria. Por isso que é importante, quando nós falamos de legado espiritual, relembrarmos sim quem nós éramos sem Deus, mas também quem agora nós somos no Senhor Jesus, aquele que nos resgatou. Essa história do nosso encontro com Cristo faz parte, forjou a nossa e forja a nossa nova identidade. E não tem como falar de legado sem dizer o que nós éramos, porque quando nós lembramos o que nós éramos, nós contemplamos a graça, nós contemplamos a misericórdia de Deus. E continuamos buscando a Ele, pedindo o seu agir, o seu moldar na nossa vida. Veja, Pedro traz palavras extremamente importantes para nós. Quando estamos no Senhor, em Cristo Jesus, o que somos em Cristo Jesus? Geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fazemos parte desse povo eleito antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Nós somos os seus escolhidos, suas escolhidas. Isso para nós deve ser fantástico. Nós lembrarmos que esse Deus, apesar de nós não merecermos, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele poderia ter escolhido muitas pessoas, mas Ele nos escolheu. E ao meditar nesse versículo, eu fiquei pensando no que Pedro estava pensando quando ele declarou o que está escrito nesses versos. E aí quando a gente olha para a história de Pedro e o legado espiritual que ele deixa para nós vemos que Pedro era um pescador. Um homem dado a vencer os profundos mares, pescando peixes, proporcionando comida para milhares de pessoas. Mas também nós encontramos um Pedro que Jesus chamou, escolheu para ser seu discípulo, andou com Jesus, negou a ele 3 vezes, e depois do Pentecostes, então, houve esse despertamento não só nele, mas em todos aqueles que estavam reunidos ali. E através do poder do Espírito Santo, Pedro pregou e multidões se converteram, e ele então assume a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Foi um privilégio para Pedro ter caminhado com Jesus, ter sido chamado, ter sido escolhido e caminhado com Ele. Esse privilégio não foi dado só a Pedro, mas a nós também. Um dia o Senhor nos encontrou, todos nós temos uma história para contar. Nós somos essa geração eleita em Cristo Jesus. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva que pertence a Deus. Isso quer dizer propriedade exclusiva, que nós somos de Deus. Não pertencemos mais a esse mundo, porque estamos nele, estamos nesse mundo, mas pertencemos ao Senhor, nação santa,
que quer dizer povo separado, não sem pecado, porque somos humanos e durante a nossa vida vamos errar, assim como Pedro errou, assim como muitos homens e mulheres da palavra, mesmo servindo a Deus, mesmo tendo comunhão com Deus, em algum momento tiveram ali os seus percalços, mas continuaram firmes no Senhor, nação santa de povo separado para cumprir a obra de Deus nessa terra, para chamar outras pessoas que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo que é nação santa, eu e você temos uma história de um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E essa história não deve morrer simplesmente no nosso coração ou na nossa memória, mas essa história tem que estar viva e nos impulsionar todos os dias, assim como o Senhor tem mudado a nossa história, para que Ele mude outras histórias a partir da nossa própria história com Deus. Sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 7, diz assim: Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos, o soberano rei da terra, Ele nos ama. Mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Portanto, seja Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Um outro versículo que combina com esse de Apocalipse se encontra em Êxodo, capítulo 19, verso 6. E vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo. Agora, nós não somos mais um povo perdido, um povo sem esperança, um povo sem futuro, um povo sem um plano a ser cumprido, mas a nossa vida se ressignificou em Cristo e agora Ele nos constituiu um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Isso faz parte da nossa história. Lembra da palavra que Eugene Peterson traduz aqui, esse texto? Antes vocês não tinham identidade como povo, Eugene Peterson fala, antes vocês não eram nada para alguma coisa, e não é só alguma coisa. Fazer parte do reino celestial. Então nós não somos simplesmente, quando eu recebo Jesus, eu não sou um membro. Aqui nós vimos no vídeo que o pastor passou, e domingo passado também, em que nós não somos chamados para ser membros, mas aquele que está em Cristo, que sim é considerado e adotado em Jesus como filho, filha, esse que foi eleito, que agora faz parte da nossa nação santa, que é propriedade exclusiva de Deus, ele é sacerdote, ela é sacerdotisa. Ou seja, nós temos uma nova identidade no Senhor e agora a nossa vida, nós vivemos com outro sentido. Em segundo lugar, também faz parte do legado espiritual a nossa história, mas também essa nossa nova identidade. Isso requer de nós transformação da nossa visão de mundo, que nós não devemos nos conformar com esse século, que nós não devemos nos acomodar, mas que nós pertencemos a um reino e a um rei que está vivo e que nos chama para cumprirmos algo precioso nessa terra. Porque essas palavras de sermos geração eleita para quê? Propriedade exclusiva de Deus, para quê? Sacerdócio real, para quê? Não são títulos que nós carregamos como um doutorado, um mestrado, uma especialização, mas são palavras poderosas de Deus sobre nós, de que é isso que nós somos em Deus e que é isso que faz sentido na nossa vida e que deve transformar aonde nós estamos. O capítulo 2 de Pedro, ele constrói essa ideia
de que nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Essa casa espiritual, ela é feita de homens e de mulheres que estão crescendo em Jesus e chegam à maturidade e entendem qual é o seu papel no reino de Deus. Que o seu papel não é ficar sentado num banco esperando Jesus voltar. Que o seu papel não é apenas dar um dízimo. Que o seu papel não é apenas contribuir com missões. Mas que o seu papel é um papel extremamente ativo nesse reino. Porque ele nos constituiu como sacerdote. A gente fala sobre sacerdote, como eu falei, a gente vai lembrar lá do Antigo Testamento, que essa função era extremamente restrita, mas de grande relevância, mas em Cristo ressignificou. Então agora nós temos acesso ao Pai de forma livre. Agora todo solo que os nossos pés tocam é solo sagrado. Todo crente é sacerdote do Deus vivo. E em Cristo nós somos usados com poder para também transformar a vida de outras pessoas. Porque esse Deus que nos escolheu, ele escolheu um povo numeroso. E ele deseja usar a minha e a sua vida para alcançar. Então agora a nossa vida é uma vida cultica. É uma vida em que eu e você entendemos quem nós somos em Deus, porque nós temos uma identidade que é dinamizada pelo Espírito Santo de Deus, a partir de Atos 2, com a descida do Pentecostes. O pastor falou aqui que não precisa fazer seminário, porque através do poder do Espírito Santo, o Senhor nos capacita e nos envia, e é isso mesmo. Eu brinquei um pouquinho antes ali com o Juninho, eu falei assim, que ele falou, não precisa fazer seminário. Eu brinquei com o Juninho, olha, os discípulos passaram diretamente para a licenciatura, e depois a ordenação foi no Pentecostes, né? Onde eles entenderam o verdadeiro chamado deles e foram evangelizando de lugar em lugar. Nós estamos falando sobre legado espiritual e o que isso tem a ver com história e com identidade. Nós não deixamos e não construímos um legado espiritual quando nós não entendemos quem nós somos, quem nós éramos sem Deus e quem nós somos nele. Por isso que a igreja de hoje está acomodada. Porque nós vivemos num mundo secularizado que é muito mais fácil a gente pagar alguém para fazer por nós. É o famoso crente 6 horas. Você já ouviu falar do crente 6 horas? O crente 6 horas é aquele que não entendeu, que esqueceu sua história, que esqueceu que foi resgatado. O crente 6 horas esqueceu sua identidade em Jesus. O crente 6 horas não leu essa passagem. De que ele deve alcançar essa maturidade e de que ele em Cristo é um sacerdote, uma sacerdotisa, porque ele faz parte desse reino e ele tem um lugar nesse reino, uma função que Deus deu. 6 horas por mim, 6 horas por tal assunto. É o crente vegetativo, que não produz frutos, que levanta no modo automático domingo e ainda pensa, está chovendo demais, acho que hoje eu não vou. Que bate palma, que dá o dízimo e vai embora, que consome o culto, mas que não vive o culto. Porque o culto mesmo, o verdadeiro culto, aqui nós nos reunimos para adorar a Deus. Aqui é onde o reino de sacerdotes e sacerdotisas se encontram para adorar e engrandecer a Deus e buscar direção, mas é lá fora que esse reino de sacerdotes e sacerdotisas faz a diferença. Como povo de Deus, nós temos um chamado para construir um legado espiritual. Quando nós olhamos para essa igreja aqui, aqueles que são mais antigos vão lembrar de muitas pessoas que ajudaram a construir esse templo, que fizeram ministérios relevantes. A nossa igreja completou 119 anos, ano que vem vai completar 120 anos. Qual o legado espiritual que nós temos deixado para as próximas gerações?
temos sido sacerdotes e sacerdotisas. Lembre-se que legado é aquilo que não é aquilo que nós deixamos para as pessoas, mas é aquilo que nós deixamos nas pessoas. O Evangelho é transformação e nós somos agentes de transformação nesse mundo. Somos sacerdotisas e sacerdotes aonde o Senhor tem nos levantado na fila do pão, na fila do banco, no seu trabalho, na sua família, para anunciar o quê? A outra versão diz para proclamar as grandezas de Deus. Aqui no texto que eu li na nova versão transformadora, diz: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chamou. A nossa identidade, talvez você não goste desse termo, sacerdote, sacerdotisa, mas é o que a própria palavra de Deus nos fala, que nós fomos constituídos assim. Mas é uma palavra que nós repetimos bastante aqui nos nossos cultos e nos cursos que nós damos, que é ser ministro, ministra do Senhor, do Evangelho. Em Cristo, cada um de nós somos constituídos ministros e ministras para evangelizar, para ministrar uns aos outros. Porque nós temos acesso ao Pai. E tudo que nós pedimos, o nosso Pai nos ouve e nos atende. Se você sabe quem é Deus, você sabe qual é a sua história dele, a sua identidade e o seu lugar no reino de Deus. E isso é construir um legado espiritual, é não deixar isso morrer. Mas da forma que tem acontecido na sua vida, tem te feito bem, Deus tem te abençoado, e aquilo que faz bem para nós, nós queremos também para os outros, então nós vivemos. Em terceiro e último lugar, falar sobre legado espiritual fala da nossa vocação e da nossa missão. A nossa missão é exercer esse chamado de sermos sacerdotes e sacerdotisas nesse mundo, de entendermos a nossa posição em Cristo e não acharmos que isso é só uma mera posição ou um ofício, mas de que é um privilégio que o Senhor tem dado a nós. Esse privilégio não foi só dado a mim. Esse privilégio não foi só dado ao pastor Matias, ao pastor Juninho, ao pastor Paulo, aos missionários, aos presbíteros, aos diáconos. Esse privilégio é do povo de Deus. Esse privilégio é seu. E quando nós entendemos o nosso chamado, a nossa missão, nós não negamos o sacrifício de Jesus naquela cruz. E nós não nos tornamos mais o crente 6 horas ou o crente vegetativo, mas nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus, aonde Ele tem nos levado. Sacerdócio real de todos os crentes. Aonde isso começa, pastora? Aonde eu posso começar a ser sacerdote, sacerdotisa? Na igreja? Eu preciso ir num ministério, eu preciso fazer alguma coisa. Isso são dons que fazem parte do sacerdócio real. Domingo passado eu fiquei muito feliz que a nossa filha Amanda, aliás, ela escorregou ali, ela estava com gelo, os irmãos viram, ela deu uma escorregadinha ali por causa da chuva, né? E como é bom a gente colher os frutos, né? Somente quando é dentro da nossa casa. Domingo passado ela entrou dentro do carro e eu tenho o costume de perguntar como foi na escola, o que aconteceu, né? Na escolinha lá dominical, o que ensinou, o que ela aprendeu. E ela falou assim: mamãe, hoje foi falado sobre dons e talentos. Sobre vários dons. Eu aprendi que tem dom disso, dom daquilo e tal. E foi perguntado se alguém sabe o seu dom. E eu falei assim: eu sei o meu dom. E o meu dom é orar. E eu falei assim: eu acho que você tem esse dom mesmo, né? Ela falou assim: não, porque tudo que eu oro acontece. Sacerdócio real, ela tá entendendo, né? Que ela tem esse dom. E aí a gente foi almoçar com os meus sogros, saímos daqui, fomos almoçar com os meus sogros e eu fui contar um episódio com ele, para eles, que aconteceu na nossa viagem. Enfim, um outro momento eu conto, porque senão não vai dar tempo.
Mas eu perdi o carro no estacionamento. Enfim, fiquei desesperada, liguei pro marido, meu Deus, perdi o carro, né? E aí, passado um dado momento, achei o carro. E aí, quando eu contei pro marido, olha, não precisa vir que eu achei o carro. Ela prontamente falou assim, você achou o carro porque eu orei, eu pedi para o Papai do Céu achar o carro para você. E aí eu estava contando essa história para os meus sogros, e ela falou assim, o carro só apareceu, porque eu orei. E quando eu oro, as coisas acontecem. Por isso que Deus nos diz, né? Jesus fala que a gente precisa ser como crianças. Porque as crianças têm uma facilidade enorme de testemunhar sobre Jesus. E é por isso que a gente precisa investir nos nossos filhos. Mas investir também em nós, porque eles seguem o nosso exemplo. Se você for um sacerdote, uma sacerdotisa, outras pessoas o acompanharão. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E nós precisamos resgatar essa ideia do sacerdócio real, porque ela é extremamente importante para a igreja nos nossos dias. Que igreja não é templo, mas que igreja é movimento. Que a igreja está nas casas reunidas, nas famílias reunidas, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes e sacerdotisas nele. Dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 506 anos da Reforma Protestante. Em 1517, no dia 31 de outubro, Lutero, que liderou todo esse movimento, ele pregou 95 teses no castelo de Wittenberg ali, com coisas que o Senhor o iluminou sobre a palavra de Deus. E você sabe que a reforma, ela é o regresso às escrituras sagradas. A reforma protestante é tão importante que ela se estuda desde o colegial até a faculdade. Veja a importância da reforma protestante na nossa vida, na nossa sociedade. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade e faz parte do nosso chamado e da nossa missão. Dentre tantos temas que Lutero ali cunhou sobre esse regresso à palavra de Deus, ele fala sobre o sacerdócio real. E ele deixa para nós, não só ele, mas todos os reformadores que se levantaram com ele, e também reformadoras que também contribuíram para a reforma protestante, desse regresso à palavra, de oportunizar que pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e não fosse apenas um ofício do Papa ou daqueles que tinham conhecimento e poder para ler a Bíblia. Então traduziu-se a Bíblia para que todas as pessoas tivessem acesso a essa palavra e de conceitos que antigamente a igreja pregava de forma errada, por isso foi o desvio da palavra. Então a reforma traz esse retorno e principalmente uma das contribuições, grandes contribuições que a reforma nos traz é o resgate do sacerdócio real de todos os crentes, de que não tem mais clero e leigos, mas que todos nós temos acesso ao Senhor e podemos ministrar uns aos outros. Será que nós não temos que regressar também nos dias de hoje à palavra de Deus? Quando nós vemos muitas pessoas por aí pregando, dizendo que são os ungidões, aqueles que fazem oração forte, poderosa. Mas nós vemos aqui o testemunho da Amanda aqui, o que ela pede, acontece. E eu tenho certeza que você também tem testemunhos lindos daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, de momentos de oração, porque agora você também é um ministro e uma ministra no Senhor Jesus. Tem uma frase do Timothy George no seu livro Teologia dos Reformadores, que ele diz assim: todo cristão é sacerdote de alguém e somos sacerdotes uns dos outros. Lutero, ele escreveu sobre o sacerdócio real e ele disse assim: todos somos, pois, igualmente sacerdotes espirituais diante de Deus. Por isso, todos homens cristãos são sacerdotes e
todas as mulheres cristãs são sacerdotisas, sejam jovens e velhos, senhor ou servo, senhora ou serva, douto ou leigo. Isso quer nos dizer que esse Deus é um Deus que nos transforma, não só para configurarmos um rol de membros, mas para que sejamos ativos no seu reino, ministrando uns aos outros, onde todo cristão ministra um ao outro, porque esse Deus nos envia, e quando Ele nos envia, nós enviamos Ele no coração também das pessoas que se relacionam conosco. Meu irmão e minha irmã, Deus te constituiu um sacerdote, uma sacerdotisa, para proclamar as grandezas de Deus, aonde Ele tem te colocado. Amém? Deus te constituiu sacerdote, sacerdotisa, para fazer a diferença e proclamar as grandezas do Senhor Jesus. Concluindo, qual o legado espiritual que você tem deixado na vida das pessoas? Você tem assumido a sua posição em Jesus como sacerdote, como sacerdotisa? E talvez você pergunte, como eu já falei aqui algumas vezes, aonde? Como? Às vezes nos falta pensar o como. Você que é pai, sendo sacerdote dos seus filhos. Você, mãe, sendo sacerdotisa na sua casa, nos seus filhos, na vida do seu marido que não é cristão. Abençoando, ministrando. Quando os filhos saem, dizer, olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Todas as vezes que eu deixo a Amanda na escola, eu ponho a mão na cabeça dela e eu falo, minha filha, que Deus te abençoe e te guarde, que teu dia seja abençoado. Isso é ministrar. Isso é ministrar a vida dos outros, daqueles que estão conosco. Porque muitas vezes a gente pensa, naqueles que estão fora, mas se nós não ministrarmos aqueles que estão dentro da nossa casa, a nossa pregação é vã. A nossa pregação é vã. Mas como é que eu posso ser sacerdotisa na vida do meu marido? Ele vai viajar, ele vai para uma reunião, olha, Deus te abençoe. Vai procurar um emprego, uma outra oportunidade, olha, Deus te abençoe, eu te abençoo nesse dia. Esse é o ministério de todos nós, homens e mulheres. Você convive com pessoas no seu trabalho. Uma coisa interessante que quando eu estava meditando em Lutero, que eu descobri que ele tem um escrito que se chama Como se deve orar. Lutero escreveu sobre diversas coisas, mas ele tem um escrito que é intitulado Como se deve orar ao mestre, está intitulado assim, ao mestre Pedro Barbeiro. Mas o nome do cara é Pedro Beskendorf, tá? Me desculpe se não é essa a maneira como pronuncia. E esse escrito de Lutero, Como se deve orar, ele escreveu para o Pedro, que ele intitula Barbeiro, porque ele era barbeiro. Agora vem aqui comigo, com os homens, aqueles que têm barba, né? Ou aqueles que vão no cabeleireiro, né? Qual é o seu assunto quando você vai lá? Geralmente é sobre futebol, né? Não é sobre futebol. Mas pode ser sobre futebol, porque quando a gente entra na reunião do conselho, às vezes eu chego e está todo mundo falando sobre futebol, né? Eu me sinto excluída, né? Eu não estou chateada com isso, porque eu não entendo nada de futebol. Mas eu posso futebol bem, não é? Mas vamos lá para as mulheres também, né? Para pensar, pastor, você está falando dos homens, vamos falar das mulheres também, não é? A mulher quando vai no cabeleireiro, qual é o assunto que a gente escuta por lá? Muitas mulheres falando mal dos maridos. Não é? Não me deixem mentir sozinha. É sobre isso. Sobre, muitas vezes, até trivialidades, coisas banais, bestas, né? Sobre novela, sobre o que está passando, sobre quem separou de quem, enfim, outras coisas aí. Qual que era o assunto de Lutero no barbeiro? Para ensinar o cara a orar. Sobre oração. Isso nos ensina muito sobre o sacerdócio real. O sacerdócio real é no cotidiano.
é lá no seu trabalho, é na vida das pessoas que você tem conhecido, é pedir iluminação do Senhor. Ah, mas Lutero era diferente. Não, ele era igual a gente, pecador como a gente, mas ele se deixou usar pelo Espírito Santo de Deus. Legado espiritual é construído por aqueles que entendem que são sacerdotes e sacerdotisas no Senhor Jesus. Eu falei aqui dos filhos. Essa semana eu recebi algumas perguntas de irmãos sobre o Halloween. Porque dia 31 de outubro não é o Halloween. Como diria a Amanda, Halloween, né? Às vezes ela não sabia falar Halloween, ela Halloween, né? E assim como eu ministro a vida da minha filha sobre o Halloween, eu pude dar orientações para essas pessoas. Deus é amor. Deus é vida. Em Deus não há medo. Eu jamais fantasiaria minha filha de diabinho com chifrinho na cabeça. Porque não é sobre isso que a palavra de Deus fala que ela é. A palavra de Deus fala que a minha filha é herança do Senhor. A palavra do Senhor fala que ela é geração eleita. Que ela faz parte dessa nação santa. Que ela é propriedade exclusiva de Deus. Então eu não dou lado a essas coisas. Sei que algumas escolas muitas vezes falam para os pais levarem assim. E foram essas as perguntas, o que eu faço? Falei assim, olha, sinceramente eu não levaria. Porque nenhuma escola pode obrigar. A escola da minha filha não tem isso, graças a Deus. Mas ela já me fez diversas perguntas sobre isso, por causa dos colegas que falam. Mas sobre a minha filha eu ministro vida, amor, paz, não terror, esperança. Por isso que a reforma protestante, por isso que nós nos chamamos igreja protestante. Não, nós não somos tapados, não, nós não somos pessoas legalistas, nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, fazemos a diferença. E ser sacerdócio real é no cotidiano, é na vida daqueles que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Deus quer fazer uma grande colheita espiritual e que como igreja protestante, herdeiros dessa reforma, nós temos que protestar sim, nem sempre na rua, mas sempre de joelhos diante do Senhor. Protestar ensinando aos nossos filhos, às pessoas que nós convivemos, a palavra de Deus de forma verdadeira. Assumindo o nosso sacerdócio real, porque quando nós não assumimos o nosso sacerdócio real, as trevas imperam. E nós não podemos regressar para as trevas, mas nós temos que ser luz, sal e luz nesse mundo. Nós temos que ser discípulos e discípulas de Jesus, que colhem frutos para Ele. A todo tempo e a todo instante. Então nessa manhã, eu conclamo você, não seja um crente em estado vegetativo. Mas se você pertence ao Deus vivo, faça diferença nesse mundo. Faça diferença na sua família, faça diferença onde o Senhor tem te colocado. Desperta a igreja do Senhor, desperta no Senhor, porque a própria palavra do Senhor nos diz, em João 4, verso 35, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O Senhor quer fazer uma colheita através da minha e da sua vida. E Ele pergunta para você nessa manhã, qual o legado espiritual que você tem construído? Qual o legado que você tem deixado nas pessoas? Porque essa colheita espiritual Ele deseja fazer através de você. Porque Ele nos constituiu um reino de sacerdotes e de sacerdotisas. Amém? Você conseguiu colocar aquela imagem lá para mim? Eu pedi para a nossa irmã Cíntia colocar essa imagem para finalizar a nossa fala
dessa manhã, da pregação, essa notícia se espalhou, se não me engano foi esse ano. Alunos oram na sala de aula e o amigo doente é curado. O que é isso? São ministros do Senhor, ministrando uns aos outros. Tem o relato da mãe, que quando o filho chega em casa, ele não está mais sentindo nada. Olha que testemunho lindo. O Senhor quer fazer isso também, através da sua vida, na vida das pessoas, quando nós assumimos a nossa posição de sacerdotes e sacerdotisas no Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Senhor, obrigada, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que fala conosco, que nos orienta, que nos edifica, que nos exorta, mas também que nos capacita e nos coloca no caminho que se deve andar. Somos Tua igreja, Senhor. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. E em Ti, ó Deus, como está escrito aqui na Tua palavra, nós somos essa geração eleita. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E somos constituídos no Senhor sacerdotes, ó Pai, sacerdotisas. E queremos, ó Deus, com a Tua ajuda, com a Tua capacitação, ó Deus, exercer o sacerdócio real nessa terra. Ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém aqui, ó Deus, que está nessa manhã se sente incapacitado, ó Deus, muitas vezes porque falta conhecimento, e a Tua palavra fala que nós devemos buscar de Ti sabedoria, e o Senhor dá. Ó Pai, toda capacitação vem do Senhor, o Espírito Santo está sobre nós. Ó Deus, usa esses homens e mulheres que estão aqui, ó Deus, estão talvez em casa, ó Pai, que sejam sacerdotes e sacerdotisas em Curitiba, onde o Senhor tem colocado nas suas famílias, na vida dos seus filhos, ó Pai, porque o Senhor deseja fazer uma grande colheita espiritual, ó Pai. Os campos estão brancos e nós Te pedimos, usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Ó Pai, coloca palavras na nossa boca, Senhor. Oportuniza momentos e situações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos leve a lugares, ó Pai, a pessoas que, ó Deus, estão precisando, ó Deus, do Senhor, que precisam se converter, Pai, que sejamos agentes de transformação nesse mundo, ó Pai. Para que assim o mundo creia no Senhor Jesus, não em nós, ó Pai, porque somos apenas instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Deus abençoa-nos, ó Pai, enquanto igreja, e que possamos cumprir, na autoridade do Teu Espírito, a Tua missão aqui nessa terra. Pai, que nós não nos conformemos com esse século, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. E que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor, ó Pai. E que possamos, ó Deus, exercer os nossos dons, os nossos talentos, para o louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana de muitos testemunhos para a honra e para a glória do Senhor Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Amém.